É possível dizer que no final dos anos 60, a Semana de Arte Moderna de 1922 ainda não havia chegado a Campinas. Campinas era uma cidade modesta, pequena, que eu percorria a pé. Embora eu estudasse no melhor colégio da cidade, o Colégio Estadual Culto à Ciência, que oferecia um currículo bastante interessante, com muitas matérias de alta cultura. Eu estudava muita literatura, estudava francês, estudava filosofia, além das disciplinas duras, estudava muitas matérias interessantes. Eu percorria, na verdade, livros muito do século passado. Eu lia, por exemplo, os românticos, lia muito Camilo Castelo Branco, lia Júlio Diniz, lia Joaquim Manuel de Macedo, lia os primeiros romances de Machado de Assis, os primeiros romances de Eça de Queiroz, lia uma série de autores que já não eram autores modernos, atuais, né, na época. Isso não fez diferença para mim, mas me tornou um pouco atrasado em relação a tendências mais modernas de literatura que estavam acontecendo no país, né? É, em poesia, por exemplo, que sempre foi o que me interessou mais, né? O grande autor que eu gostava era Gonçalves Dias. Eu adorava o Gonçalves Dias, eu tinha uma coletânea dele, lia sempre, de cabo a rabo, estava sempre lendo Gonçalves Dias. Depois, mais tarde, conheci um autor que me marcou muito, um autor que hoje não se lê também, que foi Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida participou um pouco da Semana de 22, lutou na Revolução Constitucionalista de 1922 também, e foi um poeta extremamente interessante para mim, porque ele tinha uma poesia fácil, uma poesia muito ritmada, uma poesia muito calorosa, onde o amor era uma coisa muito presente, né? Então passei a gostar muito de Guilherme de Almeida, mas só muito mais tarde, já depois de sair praticamente da faculdade, depois de sair praticamente do colégio, né? Já na década de 70, que eu comecei a ler outros autores, né? É, então, aí comecei a ler autores, inclusive, como Mário de Andrade, que me marcou bastante, Oswald de Andrade, eu adorei simplesmente o Poesias Reunidas, Oswald de Andrade, um livro interessante até pelo título, né? Imita as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, né? Então, eu comecei a ler depois poetas estrangeiros, li Garcia de Lorca, né? Lorca, Federico Garcia Lorca. E mais tarde achei um livro de Rilke, um livro muito bonito, que eu senti muita dificuldade de ler, mas que li com muito prazer, né? Esses livros todos, eu não sei exatamente como mudaram a minha cabeça, mas a verdade é que esse processo meu foi um processo meio difícil, meio demorado e meio confuso. Mesmo assim, acho que é assim que se aprende
as coisas, né? E é assim que eu fui aprendendo a escrever também, do meu jeito, né? Não muito bem, mas com prazer, né? Eu lembro dessa época de um poema que eu escrevi que, que tem muito a ver com uma poesia já mais moderna, uma poesia diferente daquelas que eu lia de Gonçalves Dias e outros, e mesmo Guilherme de Almeida, né? Eu lembro uma poesia que eu gosto muito, acho que eu sei ela de cor ainda. É assim: aranha cabelo, teço meias de seda para tuas pernas, papel raro com que renovo as coisas da casa como um presente. Minha teia não fica pelos cantos, névoa de abandono e tempo desperdiçado. Estende-se em rendas nas janelas, bordando arco-íris na sala. E à noite quebra a luz do teu abajur, prepara lençóis novos para a cama, algodão doce para a tua ceia. É isso aí.